Bom dia para todos e todas. Eu fiz a proposta para vocês de pesquisarem no livro de vocês sobre os tipos de texto, os textos mais formais, institucionais, chamados edital, estatuto e ata. E eu queria que vocês reconhecessem e quais as características de cada um deles. Alguns fizeram, pegaram, copiaram lá as definições, mas eu espero que vocês tenham entendido. É claro que hoje em dia na internet nós temos modelos, né? Se você precisa estudar, pesquisar, fazer um trabalho no sentido de criar uma sociedade ou alguma coisa nesse sentido, você tem os modelos, mas você tem que saber exatamente como utilizá-los e quais as características para procurar o melhor, porque vocês sabem que os sites são diferentes. A gente nunca deve pegar de um site só, a gente sempre, quando está fazendo uma pesquisa, a gente deve ver no mínimo três, para você escolher ali qual o melhor, fazer uma colagem, etc. Mas vocês já viram que o edital, toda vez que vai ser lançado um projeto, uma proposta social, abertura de um concurso, primeiro surge o edital, né? Que são as formulações, né? As regras para que as pessoas interessadas possam saber, né, dessas informações e possam adotar as atitudes que são necessárias, que são pedidas naquele edital. São as regras para você entrar em um determinado projeto, uma determinada sociedade, uma determinada atividade. Ali nós temos, no livro de vocês, que está aqui do meu lado, tem o exemplo, né, tem o edital do Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem sempre sai o edital. Esse aqui é o de 2015, já tem alguns anos. E outros editais, quando tem um concurso público, surge o edital, e ele vem todo lá. Das disposições preliminares, vem 1.1, 1.2, quer dizer, cada parágrafo vai abarcar uma determinada informação que é necessária para você. Isso são os editais. Nós precisamos consultar sempre os editais quando vamos procurar um concurso, um trabalho novo, uma coisa assim, oficial, né? Tem o edital, você tem as informações. Uma vez instituída uma sociedade, por exemplo, um grêmio estudantil, uma sociedade que vocês criem, é preciso que você estruture essa sociedade. Que ela tenha determinadas leis para ela ter uma funcionalidade boa, né? Positiva, não ficar uma coisa que ninguém sabe direito como é que vai fazer. Não, aí você estabelece as regras daquela instituição. Isso chama-se estatuto. Então, o estatuto, vocês também têm lá no livro de vocês, que eu pedi que vocês lessem e depois me definissem, com poucas palavras, o que vocês teriam entendido. Então, o estatuto tá lá, tem artigos, parágrafos, inciso e a linha, e aí explica, né? O que são a linha, onde é que elas estão. Então, por exemplo, aqui tem o exemplo da Presidência da República, Casa Civil. É um estatuto da igualdade racial, porque existe isso no Brasil, né? Tem muitas leis que existem e nós nem sabemos que elas existem. No entanto, elas existem. Então, é interessante, deixa eu ver se eu acho aqui, que a gente tenha conhecimento, tá aqui, que a gente tenha conhecimento de um texto básico da legislação brasileira, que é a nova Constituição brasileira. Que já não é tão nova assim, né? Ela vem de 88, mas é a última. E é aqui que vão ser baseadas todas as leis, inclusive se você for criar uma sociedade ou alguma atividade social, você tem que se basear sempre nessa, que é a lei maior.
a Constituição. E a Constituição também, ela vem com parágrafos, alíneas, tudo isso. Então, todas as associações e todas as atitudes da cidadania têm que se basear nesse texto básico, né? Que é de onde todas as outras leis vão ter que ser calcadas, vão ter que ser baseadas aqui. Ok, então é o estatuto, né? O nosso estatuto maior, o estatuto do nosso país, seria a nova Constituição brasileira. E então tem um edital onde você lança uma ideia, com todas as informações e todos os itens necessários para que a atividade aconteça e para quem está interessado possa entrar nela. Temos o estatuto, que é a instituição, né? Seria a constituição de uma sociedade. Eu até mostrei para vocês a constituição da nossa sociedade brasileira, que é a constituição maior, um modelo para todas as outras. E uma vez estabelecido, aí, por exemplo, o Grêmio, aí você tem lá as regras do Grêmio, né? Você lançou o edital para... Primeiro é feito um edital para que haja a eleição do Grêmio. Quais os itens que vão ter que ser seguidos, né? O que é necessário. Depois vocês vão criar, uma vez eleitos, aí vocês vão criar o estatuto, quer dizer, que são as regras, as leis daquele Grêmio, né? Com parágrafos, incisos, alíneas, tudo são os subtextos, né, que tem de um texto maior, os itens. E quando vocês fizerem as reuniões, alguém vai ter que anotar o que está sendo dito, quais as conclusões que as pessoas tiram, as posições de cada um, tudo que for falado durante a reunião, tem que ter um secretário, né, que vai escrevendo, anotando todos aqueles itens, e essa anotação chama-se ata, porque isso passa a ser um documento daquela sociedade, daquela instituição. No caso que nós estamos falando, o Grêmio Estudantil. Às tantas horas do dia tal, do mês tal, do ano tal, reuniu-se a diretoria, o conselho de diretores, ou os alunos que foram eleitos para o Grêmio, do lugar, né, situado e tal, o endereço, contando com a presença de, identificar os participantes, todas as pessoas que fizeram parte daquela reunião, que estão fazendo parte, quando a pessoa está escrevendo a ata. O diretor ou o secretário apresentou aos presentes a seguinte pauta da reunião, que foi aprovada pelo grupo. A pauta são os itens que serão discutidos naquela reunião. Porque antes de você ir para uma reunião, não pode ser assim, a moda boa, eu vou falar o que quiser e tal. Não, você se estrutura, você se organiza. Então, porque senão surge muito assunto, muito blá blá blá, e a gente acaba não chegando a lugar nenhum. Então você primeiro coloca quais itens serão discutidos naquela reunião, tá? Pode até abrir ao final para assuntos gerais, às vezes coloca assim no final um item chamado assuntos gerais. Aí sim, abre para quem quiser colocar outras questões que não foram aquelas escolhidas pela pauta. Então, serão discutidas nessa de assuntos gerais. Às vezes há espaço para isso, às vezes não. Vai depender do tempo e da disposição dos participantes, né? E tudo isso é preparado antes. As pessoas têm o conhecimento de qual vai ser a pauta, o que vai ser discutido ali. Né? Até para a pessoa se preparar, para a pessoa refletir sobre aquilo, que ela vai falar, quais são os itens principais, ela também pode anotar, para levar para a reunião. E nessa reunião será feita, então, a ata, que vai ser o documento comprobatório, né? que comprova tudo que foi dito e tal, porque senão fica aquela confusão, você disse isso, não, eu disse não, é ele que falou, não sei o quê. Se está tudo lá anotado, por isso que ao final as pessoas assinam embaixo, né? Da ata, concordando com aquele escrito. Então, apresentou a seguinte pauta da reunião, que foi aprovada pelo grupo. Primeiro a pauta é apresentada, e aí as pessoas aprovam ou não aprovam, e em seguida iniciou-se a discussão dos itens e a apresentação de propostas.
Tá? As propostas aprovadas com... Então, alguém propõe uma coisa. Eu quero que as aulas comecem em determinada hora e terminem em determinadas horas. Que o intervalo, que as turmas desçam dessa forma. Que haja mais espaço para as artes. Então, você leva as suas propostas, essas propostas são colocadas em votação. Os membros ali vão votar. E aí, algumas serão aprovadas, outras não. E isso faz votação. A porcentagem, né? Qual o item vai ser aprovado, também tudo isso é anotado lá na ata. As propostas aprovadas com tantos por cento dos votos, ou por maioria, são as seguintes. Aí coloca lá as seguintes. Para acompanhar o encaminhamento ou a execução das propostas, foram escolhidos os senhores. Então, quem é que vai tomar a iniciativa para colocar aquilo em prática, né? As funções de cada um. Aí vem o nome de cada um que vai ser responsável por cada uma das coisas. Sem mais nada para tratar, às tantas horas, dei por encerrada a reunião, que foi presidida por o nome de quem estava presidindo a reunião, por outro nome, qual é o cargo da pessoa, se é presidente, se é secretário. E por mim, que a secretariei. Aí, no caso, é o que está escrevendo. Aí, assinaturas, nome e assinatura de todos os participantes. Então, isso é uma ata. E assim, começa a funcionar uma sociedade que pode ser criada por todos nós que somos cidadãos e podemos nos organizar. A organização, nesse caso, é muito importante, né? Porque sem a organização, a gente perde, às vezes, muito tempo e, às vezes, não consegue atingir os objetivos que a gente quer. Então, é necessário uma organização que não pode ser uma coisa muito rígida, muito chata e tal, mas tem que ser funcional. Funcional, quer dizer, tem que funcionar bem. Alguns fizeram o trabalho, outros não, seria bom que fizessem. Agora eu vou ler para vocês um estatuto poético e vou fazer uma proposta para vocês. Um grande poeta escreveu os Estatutos do Homem. O nome dele é Tiago de Melo. E ele fez um estatuto imaginário de uma sociedade perfeita. Os Estatutos do Homem. Isso aqui não está todo o texto dele, mas está o cerne. Cerne é o principal, o miolo, a ideia central. Artigo 1º. Fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2º. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3º. Fica decretado que, a partir deste instante, haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Artigo 4º. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar e como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem como um menino confia em outro menino. Vejam a importância do parágrafo único. Artigo 5º. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Santiago do Chile, abril de 1964, foi quando ele escreveu isso. Vejam os estatutos para uma sociedade poética e mais perfeita, mais prazerosa, mais justa. Então, a proposta que eu faço para vocês é o seguinte: a partir desse texto que está lá na página 177 do livro de vocês, eu proponho que vocês acrescentem
outros artigos a esses estatutos do Tiago de Mello. Tem outros que ele coloca, mas eu quero ver os de vocês. Façam uns estatutos de vocês, os estatutos do homem. Hoje em dia, por exemplo, a gente está vendo muita mentira, né? Até nas redes sociais, que a gente vê muita mentira, as chamadas fake news. Então, as pessoas não estão mais confiando umas nas outras, não estão confiando nos seus representantes, não é nada disso. Será que o mundo está bom? Será que o mundo tem amor? Será que o mundo já está legal? Ou será que a gente poderia estabelecer uns estatutos para melhorar esse mundo? Eu espero que vocês acrescentem os itens que vocês queiram a esses estatutos poéticos de uma sociedade melhor. Beleza? Topam? Façam isso e mandem para nós, mandem para mim. Eu gostaria muito de ver quais são as ideias de vocês para uma sociedade melhor. Fica combinado assim? E então, refazendo, os Estatutos do Homem estão lá na página 177. É um texto do Tiago de Mello, que, baseado na ideia dele, eu queria que vocês criassem os Estatutos do Homem de vocês, do homem, da mulher, os Estatutos da Humanidade. Coloquem o texto que vocês, o título que vocês quiserem, beleza? Grande abraço, espero que todos estejam bem e sempre muitas saudades, tá?